Fala galera, super lutas diretamente de Newark, Nova Jersey para o UFC 302. Para lembrar o seguinte, o Melhores Apostas é oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que está trazendo uma mega promoção para o evento. E é o seguinte, preste atenção, para as duas últimas lutas, Islam Makhachev, Dustin Poirier, Sean Strickland e Paulo Borrachinha. Escolha um vencedor dessas lutas e torça muito para que ele vença no quarto ou no quinto round. Porque se isso acontecer, o seu ganho será dobrado. Então, não tem como ficar de fora dessa. Vocês estão vendo aqui do meu lado também, Jailton Malhadinho, que é da Stake também e tá nessa parada. E aí, se você confia na vitória do brasileiro, aposte nele, porque se ele ganhar pela via rápida no primeiro round, você também vai duplicar o seu lucro. Não tem como ficar de fora dessa com o Malhadinho. Então, galera, aproveite, leia o regulamento da aposta, boa sorte e confira o nosso vídeo. Chama. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter no Superlutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, depois de uma semaninha aí sem evento, vamos voltar com tudo para o UFC 302, que será protagonizado por Islam Makhachev contra Dustin Poirier pelo título dos leves. E também, na penúltima luta, Paulo Borrachinha encara o primeiro colocado dos médios, Sean Strickland. E, é claro, também, Jailton Malhadinho e um choque de carretas contra Alexander Romanov na categoria até 120 quilos. Vai pegar fogo. Vamos aos destaques do UFC 302. Na luta principal do evento, Islam Makhachev vai para a terceira defesa de título contra o veterano Dustin Poirier. Sean Strickland defende primeira colocação no ranking dos médios contra Paulo Borrachinha. Kevin Holland e Michał Lesenchuk, duelo de nocauteadores na categoria até 83 quilos. Jailton Malhadinho e Alexander Romanov, um choque de carretas. Baiano defende a sétima posição no ranking da categoria peso pesado. César Almeida e Roman Kopylov, duelo de kickboxers profissionais que buscam nocaute em 15 minutos. Galera, chegou a hora. Vamos falar sobre a luta principal do UFC 302, valendo o cinturão dos leves. De um lado, Islam Makhachev, que vem de uma vitória arrasadora por nocaute sobre Alexander Volkanovski. E do outro, Dustin Poirier, que vai para mais uma tentativa de se tornar campeão linear depois de ter nocauteado Benoit Saint-Denis. E aí, Fernando? É muito simples, é um confronto de estilos aqui. O russo vai tentar agarrar, botar para baixo, finalizar o norte-americano, e o Poirier vai tentar fazer mais uma vítima com o poder das suas mãos. E aí eu quero saber qual o seu time para esse confronto: o wrestling ou o striking? A luta agarrada ou a trocação? Quem vai levar melhor na luta principal do UFC 302? Bom, Léo, eu sei o que você quer que aconteça, você sabe o que eu quero que aconteça, eu sei o que quase todos vocês querem que aconteça, mas ao mesmo tempo a gente sabe também o que deve acontecer, que são coisas bem diferentes uma da outra, né? Dustin Poirier, um favorito dos fãs, um cara que tá dando show há anos e anos dentro do UFC, que já bateu na trave algumas vezes com Khabib, com Charles, e agora tentando pela terceira vez esse título linear, ele que já conquistou o cinturão interino. Mas do outro lado tem um cara de uma dominância, assim, um cara que... O Islam Makhachev é aquele tipo de campeão que vai ser muito difícil a gente imaginar ele perdendo até que ele perca. A gente teve recentemente o Alexander Volkanovski no peso pena, o Kamaru Usman nos meio médios. A gente não conseguia visualizar como que esses caras poderiam perder. Até que eles perderam, uma hora eles perdem, né? O Volkanovski nocauteado pelo Topuria, o Kamaru Usman com aquele chutaço do Leon Edwards. O Islam Makhachev é esse tipo de campeão. Nesse momento, ele parece imbatível. E é difícil imaginar um cenário no qual ele saia derrotado. Então, Poirier tem as mãos muito pesadas, tem um boxe de altíssima qualidade, mas o Islam Makhachev é um absurdo, assim, em termos de ritmo, de capacidade de botar os adversários onde ele quer, né? Muitas vezes no chão, mas também parece uma evolução, uma versão mais encorpada do Khabib, assim, na trocação, pelo menos, um cara com mais ferramentas na luta em pé, que também nocauteia seus adversários, então é muito complicado imaginar esse cenário que o Islam Makhachev sai derrotado. O Dustin Poirier confia muito naquela guilhotina, que pode ser
uma arma ali contra as quedas do Makhachev. Eu acho que o Makhachev vai vir muito preparado. E eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de não concordar com o grande favoritismo apontado aqui para o russo. Eu acho que a lógica é a vitória do Islam Makhachev, a tendência é a vitória do Islam Makhachev. O meu palpite é para a vitória do Islam Makhachev. Acredito que até por interrupção. Acho que ele consegue um nocaute ou uma finalização aí dentro desses 5 rounds. Islam Makhachev entra como favorito pela 16ª vez em 16 lutas no UFC. Tem a maior sequência de vitórias do elenco atual do UFC, com 13 triunfos seguidos. Venceu 6 das últimas 7 lutas por nocaute ou finalização. Dustin Poirier venceu 5 das últimas 7 lutas. As últimas 6 lutas terminaram em nocautes ou finalizações. 7 das últimas 8 lutas duraram menos de 2 rounds e meio. Hora de falarmos sobre a penúltima luta do evento. Paulo Borrachinha e Sean Strickland. O Paulo aí, que vem com uma vitória nas últimas 4 aparições, tá sedento para ter mais uma chance pelo cinturão e tá com a oportunidade de ouro nas suas mãos. Vai encarar o primeiro colocado no ranking dos médios. Mas, por outro lado, também temos um atleta muito sedento aí por mais uma chance pelo título. O Strickland está mordido de não ter recebido a revanche imediata contra o Duplessis, é apontado como favorito para o confronto contra o nosso brasileiro. Fernando, agora não é confronto de estilos, agora são 2 caras que gostam da trocação, que gostam ali do boxe, de conectar golpes duros em seus adversários. E aí, agora vai ser mais uma análise técnica, né? Como é que você enxerga esse confronto, que vai ser de 5 rounds, galera? Lembrando que vão ser 25 minutos até 25 minutos de confronto. Você acha que o Strickland merece mesmo esse status de favorito diante do Borrachinha? Eu acho que sim, Léo, e muito passa pelo fato justamente da luta ser de 5 rounds. Acho que isso favorece o ex-campeão. A gente está vendo um Borrachinha ativo, né? Uma coisa que a gente não está acostumado a ver. A última vez que ele tinha feito 2 lutas ou mais no mesmo ano tinha sido em 2017. Então, só aí já é uma boa notícia. Acho que a última exibição do Borrachinha contra o Robert Whittaker, embora tenha sido derrotado, também foi uma boa notícia. A gente viu o Borrachinha lutando muito bem contra um cara de elite da categoria, o Borrachinha mostrando que pertence a esse nível, mesmo estando numa fase ali um pouquinho complicada, de apenas uma vitória nas últimas 4 lutas. A gente viu ele lutando muito bem. Quanto ao duelo contra o Sean Strickland, a gente está falando de 2 caras que gostam da luta em pé, que tem muito volume de golpes, mas que tem lá suas diferenças, né? Se a gente pega em média, o Borrachinha tem mais volume de golpes do que o Sean Strickland. Ele solta mais de 6 golpes por minuto, contra o Sean Strickland, que solta um pouquinho, quase 6 golpes. Os dois estão muito acima da média da categoria, mas o Borrachinha tem esse volume um pouquinho maior. É um cara que bate mais pesado também, isso não tem dúvida. O Sean Strickland confia muito naquele jab dele, é um cara que anda pra frente o tempo todo, soltando jab, mas nem sempre. Por exemplo, contra o Jared Cannonier, a gente viu o Sean Strickland perdendo uma luta porque simplesmente ele focou muito em se defender, se defendeu muito bem, não foi tão atingido, mas atacou muito pouco. E quando acabaram ali os rounds, acabou na pontuação dos juízes o dano causado pelo Cannonier pesando mais do que o volume do Sean Strickland. Nesse caso, eu imagino que a luta aconteça da seguinte forma. Acho que o Borrachinha vai começar melhor. Acho que nessa primeira troca ali, de muito volume de golpes, a mão do Borrachinha entra mais forte. O Sean Strickland tem como principal diferencial se defender muito melhor do que o Borrachinha. Ele tem mais de 60% de taxa de defesa de golpes significativos. Então é um cara que vai conseguir se defender, mas acho que o Borrachinha vai ser mais agressivo nesse começo de luta. Só que conforme a luta for se desenrolando, eu acho que essa defesa do Strickland vai ser essencial para ele escapar dos golpes de maior potência do Borrachinha, porque o Borrachinha ele parece ser aquele cara de muito poder de nocaute, mas ele não é necessariamente aquele cara que nocauteia com um toque, né? Ele normalmente vai construindo os nocautes com esse volume de golpes que eu citei. A não ser no caso de acertar um chute daqueles que ele acertou no Whittaker, que quase nocauteou ali o ex-campeão, pode mudar um pouquinho. Mas assim, na mão mesmo, eu acho que é mais na construção do nocaute do que no nocaute de um golpe só. Eu acho que conforme o tempo for passando, eu vejo o Borrachinha se desgastando mais, até pela massa muscular mesmo, pelo porte físico. Acho que ele se desgasta mais com o passar dos rounds do que o Sean Strickland, que mostrou contra o Adesanya, que faz 5 rounds como se fosse um. É um cara que costuma treinar muitos rounds nas sessões de sparring dele, então é um cara que está sempre
acostumado a essa longa quilometragem, e mesmo quando ele perdeu contra o Dricus du Plessis, porque a gente tá falando de um cara que, assim, por um detalhe, ele ainda não é o campeão. Muita gente viu a vitória dele contra o sul-africano, ele reclamou muito do resultado, então a gente poderia estar falando ainda do campeão com uma defesa de cinturão. Não é o caso, tá em busca aí de uma nova chance de lutar pelo título, e acho que tem que ser considerado favorito aqui o Shane Strickland por essas questões, pelo gás, pela questão dos 5 rounds. Numa luta de 3 rounds, o Borrachinha começando muito forte, seria mais difícil do Shane Strickland fazer essa virada, né? Mas em 5 rounds ele tem mais espaço com esse jogo de andar para frente o tempo inteiro, de ebiar, se defender muito bem. Acho que o favoritismo aqui tem que ir para o norte-americano. Shane Strickland venceu 9 das últimas 12 lutas, mas vem de derrota para Dricus du Plessis. Das 15 vitórias no Ultimate, 10 aconteceram na decisão dos juízes. 6 das últimas 8 lutas duraram 5 rounds. Paulo Borrachinha soma 3 derrotas nas últimas 4 lutas. Conquistou 12 das 14 vitórias da carreira por interrupção, sendo 11 nocautes. 4 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Falamos do peso leve, falamos do peso médio e agora, senhoras e senhores, vamos pro peso pesado, 120 quilos. Carreta de um lado, carreta do outro. Não tem jeito, vai ser uma explosão. Jailton Malhadinho e Alexander Romanov, o baiano contra o King Kong. Quem vai vencer esse confronto? Sendo que os dois possuem um carro-chefe na luta agarrada. De um lado, o brasileiro, que gosta de botar os seus adversários para baixo, usar o seu jiu-jitsu, dominar de formas contundentes, e do outro, o Alexander Romanov, que tem as quedas como o seu maior aliado, mas não consegue manter a energia durante os rounds, quando não nocauteia ou finaliza os seus rivais. E aí, Fernando, Malhadinho, grande favorito, tá tentando voltar ao caminho das vitórias depois do nocaute sofrido por Curtis Blaydes, que é top 5 da categoria, e vai enfrentar aí um atleta que está tentando chegar na elite da categoria. Afinal, os dois tendo o carro-chefe igual, parecido ali. Para quem vai o seu palpite? Malhadinho ou Romanov? Bom, vamos lá, Léo. Alguns passos atrás para o Malhadinho em relação às lutas que ele vinha fazendo, estava enfrentando os caras lá do topo do ranking, e aí depois da derrota contra o Curtis Blaydes, naturalmente dá alguns passos atrás para pegar o Romanov, que eu acho que é uma luta muito boa para o Malhadinho se recuperar. Como você falou, os dois são meio espelhados ali no jogo, né? Tem as quedas como ponto forte, mas fisicamente acho que não tem comparação, né? O Malhadinho, peso pesado muito forte, muita massa muscular, contra o Alexander Romanov, que às vezes até aparece um pouquinho mais no shape na hora da luta, mas ultimamente tem aparecido não na melhor forma, digamos assim, e acho que isso vai fazer muita diferença, porque a gente já viu que o Malhadinho tem capacidade de fazer lutas longas, ficou quedando o Derrick Lewis com seus 130 quilos por 5 rounds consecutivos sem parar. O Alexander Romanov a gente já viu que se passar do primeiro fica complicado para ele. Eu acho que o jogo em pé a gente viu pouco do Malhadinho, um pouquinho mais do Romanov, assim, mas nada muito impressionante. E assim, o Malhadinho tá vindo de derrota, o Romanov tá vindo de vitória. Mas uma derrota contra o Curtis Blaydes e uma vitória contra o Blagoy Ivanov, ainda mais do jeito que foi, eu ainda sou mais o Malhadinho aqui nesse retrospecto recente. Acho que o Malhadinho não vai ter tanta dificuldade de botar o Romanov para baixo. O Malhadinho se defende, tem uma taxa melhor de defesa de quedas. A taxa do Romanov, se eu não me engano, é 20%. Então, praticamente todas as vezes que tentaram botar ele para baixo, foram poucos que tentaram. Mas quem tentou costumou conseguir, e acho que o Malhadinho vai conseguir também. Eu vejo o Malhadinho arremessando o Romanov pelo octógono no primeiro round. Acho que ele consegue controlar por cima. O Romanov é um cara que tem algumas finalizações diferenciadas, tem um jogo de chão um pouquinho refinado, mas acho que o Malhadinho é melhor. Onde o Romanov é bom, eu acho que o Malhadinho é melhor. Então, se a gente falasse do Romanov ali até antes de 2021, quando ele era visto com outros olhos, até um hype parecido com o do Malhadinho, assim, eu poderia ficar na dúvida, né? Depois do que a gente viu ali contra o Tibura, contra o próprio Ivanov, contra o Volkov, que ele foi tirado para nada, eu acho que o Malhadinho, mesmo vindo de derrota pro Curtis Blaydes, está numa prateleira acima do Romanov. Então, meu palpite aqui tranquilo para a vitória do Malhadinho, para recuperar a boa forma e, quem sabe, voltar aí a lutar contra a elite da divisão. Jailton Malhadinho conquistou 19 das 20 vitórias da carreira por nocaute ou finalização. Foi para a decisão dos juízes apenas 2 vezes em 23 lutas profissionais. 14 das últimas 16 lutas
duraram menos de um round e meio. Alexander Romanov tem 6 vitórias em 8 lutas no UFC. Conquistou 15 dos 17 triunfos da carreira por nocaute ou finalização. Nunca foi finalizado e foi nocauteado apenas uma vez na carreira. Senhoras e senhores, rufem os tambores! Chegou o nosso momento steak! Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC 302. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães. Vamos falar de aposta, vamos direto ao ponto aqui, ao que interessa. Começando na luta principal do evento, disputa de cinturão peso leve, Islam Makhachev e Dustin Poirier. A gente tem o Makhachev como grande favorito, então a gente vai tentar dar uma ousada aqui. A gente vai apostar na vitória do Makhachev, sim, mas por finalização, pagando 1,92. Então, nocaute não serve pra gente, decisão não serve pra gente. Makhachev tem que finalizar aqui pra gente ganhar. Eu acho que esse é o caminho da vitória mais tranquilo ali, entre aspas, pro Makhachev. O Dustin Poirier já mostrou em outras disputas de cinturão dificuldade ali com o Mata-Leão, Charles do Bronx, Khabib, e o Makhachev tem essa finalização muito forte. Acho que o nocaute é o risco, mas acho que o caminho para finalização é muito mais atrativo ali para o Makhachev. Pagando 1,92, acho que é o melhor valor que a gente pode extrair dessa luta principal. Passando para a co-principal, Sean Strickland e Paulo Borrachinha. Aqui a gente vai apostar que essa luta não chega até o final, pagando 1,62. Lembrando, é uma luta de 5 rounds. Em luta de 5 rounds, o cansaço é maior. A gente sabe que o Borrachinha, para 3 rounds, ele aguenta muito bem, mas depois o cansaço costuma bater. O Sean Strickland também já foi nocauteado outras vezes, então a mão do Paulo Borrachinha pode entrar. Então aqui a gente, para qualquer um dos lados, acho que a gente tem saída para essa luta não ir até o fim, pagando 1,62. Seguindo com o outro brasileiro, aqui a gente vai apostar na vitória de Jailton Malhadinho sobre Alexander Romanov por nocaute ou finalização, pagando 1,65. Ou seja, é só o brasileiro ganhar antes da decisão dos juízes. Eu acho que ele tem total capacidade disso. Contra o adversário, conforme a gente analisou aqui, é muito bom para ele voltar a vencer. Então, Malhadinho por nocaute ou finalização, pagando 1,65. E seguindo com mais um brasileiro, a gente vai para a luta entre Cezinha Almeida e Roman Kopilov, que fecha ali o card preliminar do evento, para durar menos de 2 rounds e meio, pagando 1,80. Aqui não tem segredo. 2 strikers, 2 caras com a mão muito pesada, 2 caras que vão sair na mão ali dentro desses 15 minutos. Eu acho que essa luta não chega até o fim. Então, pagando para menos de 2 rounds e meio, pagando 1,80, acho que tem muito valor. Acho que eu tô confiando aqui na vitória de Cezinha, mas acho que é mais seguro a gente apostar em menos de 2 rounds e meio, porque qualquer um dos dois pode cair nessa trocação franca. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC 302, a gente preparou aqui uma aposta com 5 elementos, começando na abertura do card, vitória do brasileiro André Lima, que volta ao octógono depois de ter sido mordido lá pelo Igor Severino, ter conquistado a vitória daquele jeito esquisito, né? Agora ele enfrenta o Mitch Raposo, que pega a luta de última hora, então a vitória do André Lima aqui pagando 1,38, tá muito bom aqui para começar a nossa múltipla. A gente segue com o Bassil Rafez para ganhar do Mickey Gall. O Bassil Rafez, para quem não lembra, fez um lutão contra o Jack Della Maddalena na sua estreia no UFC, perdeu uma decisão dividida que ele poderia ter vencido. Então acho que contra um adversário limitado, contra o Mickey Gall, acho que o Bassil Rafez tem tudo para conquistar a primeira vitória do UFC, pagando 1,28. Depois a gente pula ali para o Grant Dawson, vitória do Grant Dawson contra o Joe Solecki. Grant Dawson que foi surpreendido ali pelo Bobby Green na última luta, mas é um cara de alto nível, acho que de um nível, de uma prateleira acima do Joe Solecki, tem tudo para vencer, é um dos maiores favoritos do card, pagando 1,21. E pulando para o card principal, aí a gente vai com as apostas das vitórias simples de Jailton Malhadinho contra o Alexander Romanov e também do Islam Makhachev contra o Dustin Poirier. Nesses casos, não importa como eles vencem, né? Nocaute, finalização, decisão, o que importa é vencer. Jailton Malhadinho pagando 1,35 e o Makhachev pagando 1,18. E multiplicando essas 5 odds aí, a gente chega numa múltipla de odd 3,40, quase 3,5 para 1. Então, acho que tem valor aqui, tem chance de bater. Vamos ficar na torcida aí. E a gente encerra, assim, o momento steak do UFC 302. Bom, galera, palpites passados, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários
o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Keller. Fiquem à vontade para concordarem ou discordarem e lembre-se que o espaço é aberto para todos. E olha, boa sorte para todo mundo, bom evento, não se esqueçam de passar na Stake, usar o cupom SUPERLUTAS tudo junto, fazer o cadastro e, é claro, apostar sempre com responsabilidade e sendo maior de 18 anos. Valeu e até a próxima!